traria para a igreja. E o Senhor me conduziu justamente para 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Se o Senhor já falou na boca do Francisco, é sinal que é isso que Ele quer que a gente fale, né? E eu quero aqui dar um título para a minha mensagem, um tema que eu sempre faço. O tema é: por que nós devemos orar? Porque 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o 7, fala de uma oração, como os irmãos acabaram de ver aí, no texto que foi lido pelo irmão Francisco. Eu vou frisar novamente apenas o versículo de número... a partir do versículo de número 2, vamos ler do 2. Diz assim, 2 Reis, capítulo 20, versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Irmãos, essa oração de Ezequias, ela está no rol aí das grandes orações assim, da Bíblia, que eu muito admiro, porque são respostas que o Senhor deu assim, de forma imediata, como já foi falado aqui pelo irmão Francisco. Só que a gente sabe que nem sempre é assim, né? Porque a oração ela é feita no nosso tempo, mas ela é respondida no tempo de Deus. Ela é feita segundo a nossa vontade, mas ela é respondida segundo a vontade de Deus. E nem sempre as duas coisas se alinham, né? Às vezes nossa vontade é uma, a vontade de Deus é outra. Às vezes o nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar por que nós devemos orar. Porque nós vemos em Ezequias uma oração que foi respondida imediatamente. Ele estava aqui doente, ele recebeu uma sentença de morte profética, então vinha do próprio Deus, e ele vira o rosto para a parede e ora, e o Senhor, na sua bondade e misericórdia, manda que o profeta volte. O mesmo profeta, né? Que interessante, né? O mesmo profeta que chegou e falou: põe tua casa em ordem porque tu morrerás e não viverás. Ele, quando já está saindo, Deus fala para ele: volta lá e fala para o meu servo que eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. E assim Deus faz. E no mesmo instante, os irmãos sabem aqui pelo texto que ele foi curado. Nós temos uma outra oração também, que é a oração de Elias, que está lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 até o 39, que é muito semelhante a essa. Os profetas de Baal e de Azera passaram a manhã inteira clamando a um Deus morto, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, e tem mão, mas não apalpa. E por isso não pôde respondê-los. E Elias fez uma oração breve, rápida, objetiva, e o Senhor também respondeu de forma imediata. Se você voltar sua atenção também lá para Josué, capítulo 10, do versículo 12 ao 14, acontece também uma oração feita rápida, breve, objetiva, e o Senhor responde de forma imediata, porque Israel estava numa guerra contra os seus inimigos, e o dia está acabando, né? Ia entrar para a noite. E eu entendo que Josué, como guerreiro, percebeu que se entrasse para a noite, talvez naquele território que ele não conhecesse muito bem, ele e os seus soldados se tornariam presas fáceis. E ele orou a Deus. E Deus fez com que o dia ficasse mais comprido. Coisa linda, né? E esse dia se tornou um dia mais comprido e deu tempo dele vencer a guerra. E por último, nós encontramos também lá em Gênesis, capítulo 21, do versículo 16 até o versículo de número 18, até o versículo 18, uma mulher que foi usada e depois desprezada, que foi Agar. Agar deu à luz a um filho chamado Ismael. Naquela época havia um costume ali entre o pessoal da Mesopotâmia, que quando o homem não tinha filho com a sua esposa, ele poderia deitar-se com a sua escrava, ou com uma serva, ou com a serva da sua esposa, e suscitar uma descendência. E assim ele fez. Em desobediência à palavra de Deus, Abraão fez isso. E diz a palavra de Deus que por causa disso Deus ficou 14
falar com Abraão. Deus só apareceu depois de 14 anos para Abraão, mandando ele andar na presença dele, ser perfeito, e renovou a promessa do Isaac. Isaac nasceu. Mas o que acontece? No meio desse processo nasceu Ismael. E a Bíblia fala que Ismael de início foi acolhido pelo pai, mas foi desprezado por Sara. Sara que deu a ideia de ter o filho, olha que coisa, né? E depois, quando viu que Abraão estava muito assim, próximo daquela mulher, ela começou a ficar com ciúmes. E ali diz a palavra de Deus que ele mandou, ela manda a Abraão colocar aquele menino com a sua mãe para fora de casa. E assim ele faz, porque ele vai orar a Deus, e Deus fala, não, pode fazer isso, porque eu estou cuidando do menino. E diz a palavra do Senhor que ela fica com medo do menino morrer, porque a água acabou, ela está no deserto. Ela põe o menino debaixo de uma árvore e sai de perto para não ver o menino morrer. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo dizendo assim, olha, Agar, eu ouvi a oração do menino, eu ouvi o choro do menino, e ouvi a sua oração, e pode pegar o menino, porque Deus vai cuidar do menino, vai fazer dele um guerreiro, e ele vai ser o seu provedor. E da maneira que Deus prometeu, aconteceu. Você vê hoje aí o mundo islâmico, né, com tantas pessoas, é uma promessa de Deus, sabia? Todos esses descendentes aí de árabes, a maioria deles são descendentes de Ismael, cumprindo uma promessa de Deus, por misericórdia que Deus teve do menino, e também de Agar, que foi usada e depois desprezada. Mas enfim, quando a gente fala de oração, irmãos, nós vemos aqui 4 orações que foram respondidas imediatamente. Mas a oração não serve só para trazer resposta imediata. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que a oração, irmãos, ela acalma a nossa mente. Sabia que tem vezes que a nossa mente está perturbadinha? É aquilo que eu falei domingo, o diabo muitas vezes não pode nos possuir. Por quê? Dentro de nós há o Espírito Santo, mas ele pode nos perturbar. E muitas vezes não é só o diabo que perturba, circunstâncias da vida também nos perturbam. Uma enfermidade perturba, um desemprego perturba, a perda de alguém querido perturba, tem um monte de coisa que nos perturba. E a oração acalma a nossa mente. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Eu gosto de deixar a palavra falar, né, que a palavra não erra. A gente erra, mas a palavra não erra. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o versículo seguinte diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, do que Pedro está falando aqui? Ele está falando que quando a gente está com a mente perturbada, e a gente vai a Deus em oração, e a gente se humilha diante dele, ele nos exalta. Mas também, na oração, a gente lança sobre Deus a nossa ansiedade, e o que acontece? Entra um negócio no nosso coração que a gente não sabe explicar. Então, eu fico muito triste quando eu vejo os crentes não orando, porque eu sei que ele vai viver uma vida tão perturbada muitas vezes que nem um cara que não é crente, sendo que não tem essa necessidade. Então, é um recurso espiritual que eu tenho experimentado há 30 anos. Eu aprendi a orar com a minha mãe. Minha mãe sofreu muito durante toda a sua vida, que ela foi casada com meu pai por causa das suas bebedeiras, e ela só conseguiu suportar tudo aquilo porque ela sempre foi uma mulher de oração. Ela muitas das vezes não podia nem vir à igreja, que ele proibia, por causa de ciúme. Mas o que acontece? Ela em casa mesmo ela orava. Quantos cultos domésticos nós fizemos no meu lar? A gente nem gostava muito, a gente era criança, mas ela pegava a harpa, pegava a Bíblia e usava a autoridade materna e falava: agora nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos adorar e vamos estudar a palavra de Deus. Quantas lições da escola bíblica dominical eu tive uns degrauzinhos que tinha em casa assim, ó. Ela sentava, colocava eu e meu irmão mais novo, e ali a gente aprendia de Jesus, né? E ali a gente orava, e ali ela vencia as suas guerras. Às vezes meu pai proibia, ela ficava 15, 20, 30 dias sem ir para a igreja, mas ela não deixava de cultuar a Deus. Então, nessas orações, a gente acalma a nossa mente para lidar com as dificuldades. Eu estava lendo essa tarde sobre esse assunto, e tem uma universidade nos Estados Unidos chamada Universidade Duke, e lá eles fizeram uma pesquisa durante muitos anos, comparando pessoas que oram com pessoas que não oram. E eles chegaram à conclusão que as pessoas que oram chegam a viver de 7 a 14 anos a mais do que quem não ora. E isso faz muito sentido, porque a ciência diz que quando nós estamos com a mente perturbada, nasce em nós uma coisa chamada doenças psicossomáticas. O que é doença psicossomática? É doença que é fruto dos nossos pensamentos.
certo? Tem pessoas que ficam até hipocondríacas. O que é um hipocondríaco? Está aí a nossa farmacêutica. É gente viciada em remédio. Mas o remédio para essa pessoa não é físico, ele é espiritual muitas das vezes. Não quero generalizar e nem condenar a medicina e nem a farmacêutica, mas eu estou dizendo o seguinte: tem muita gente que não precisa de remédio físico, ele precisa de um remédio que é a oração, que pode trazer cura para muitos problemas de ansiedade, de depressão, de estresse. Agora, se não venceu na oração, procura um médico, procura a farmacêutica. Só que tem um porém: muitas pessoas, quando vão na oração a mente dela já é curada. Então, eu acredito no poder da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela prospera naquilo para a qual o Senhor a enviou. Então, quando nós oramos, nós ouvimos Deus falar conosco, e Ele traz cura para a nossa alma e tranquilidade para a nossa mente. Outra coisa também que a oração faz, ela elimina a insatisfação e muitas vezes até a tristeza. Gente, o que tem de pessoas carregadas de bênçãos ao seu redor e não consegue desfrutar disso, de tão insatisfeito e de tão triste que elas estão. E quando eu olho para a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, eu consigo compreender um pouco desse contexto, do que a oração faz para tirar essa insatisfação da gente. Primeiro, que eu ensino sempre lá em casa para os meus filhos: a insatisfação, sabe o que é? É fruto da gente ter expectativas muitas vezes irreais. A gente cria uma expectativa na nossa mente. Olha o problema na cabeça de novo. A gente cria uma impressão na nossa cabeça e quer que essa impressão se torne realidade. Quando ela não se cumpre, a gente fica insatisfeito. É o caso de Jonas. Quando Deus chega para Jonas, e Jonas está todo magoado, porque ele estava debaixo de uma árvorezinha lá, que nasceu e morreu, e Deus fala para ele assim: é razoável esse teu ressentimento? Eu falo muito isso em casa com os meus filhos. Eu falo: gente, é razoável esse teu ressentimento? Olha o tanto de coisa boa que você tem na vida, por que você está nessa bagaceira toda aí? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ler aqui, que a nossa pastora ainda não colocou. Estou aqui enrolando, ver se ela põe. Colocou. Ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições são o quê? Orações. Sejam em tudo conhecidas diante de quem? De Deus. Às vezes a gente faz todo mundo conhecer a nossa petição, né? O pastor conhece, o marido conhece, os filhos conhecem, a vizinha conhece, até os ímpios conhecem. Só que Deus não conhece. Não é que Deus não conhece de não saber. Ele não conhece da gente não falar para Ele. Ele sabe tudo, mas Ele quer que a gente compartilhe com Ele. Por quê? Porque quando a gente compartilha com Ele, em oração e súplica. Só que tem um terceiro ingrediente aí, ó, com ações de graça. Se você orar, se você suplicar, murmurando, você levanta da oração pior do que quando ajoelhou. E muitas das vezes a nossa oração é assim. Em vez de ser uma oração de gratidão pelas coisas boas que Deus faz, é só de reclamação pelo que Ele não fez. Aí a gente vai orar doente e levanta mais doente ainda. A gente vai orar insatisfeito e levanta mais insatisfeito ainda. A gente vai orar triste e levanta mais triste ainda. Por quê? Porque faltou o último ingrediente: ação de graças. Passo 7 também, diz, por favor. Olha o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então uma coisa está conectada com a outra. Quando você ora, lá na frente Pedro fala para lançar ansiedade sobre ele. Como? Orando, se humilhando. Aqui Paulo fala o seguinte: vai orar, coloca a tua súplica diante de Deus, porque às vezes ninguém pode resolver. Só que tem um porém: faça isso com ações de graça, ou seja, com atitude de gratidão. O que é atitude de gratidão? É não focar no que Deus ainda não fez. O que Deus ainda não fez, você coloca na petição. Agora, na gratidão, você coloca o que Deus já fez. E aí entra o quê? Um equilíbrio. Então você levanta melhor do que quando você foi orar. Então, a oração, primeiro, ela acalma a nossa mente. Segundo, ela elimina muitas das nossas insatisfações e tristeza. E terceiro, nos concede um tempo a sós com Deus. Irmãos, todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa de um tempo a sós com Deus.
Por quê? Isso nos fortalece no nosso relacionamento com Ele. Você pode prestar atenção. Toda palavra, toda pessoa, quando você gosta dela, você tem comunhão com ela, você se importa com ela, você tenta conversar com ela o máximo possível, não é isso? Tanto que os casais que vivem muitos anos juntos, eles, além de ter o amor eros, que é aquele amor erótico, sexual, eles têm um amor fraternal, que é o fileu. Eles têm amizade. Porque chega uma época da vida que até os mais potentes que existem na Terra, os mais power men aí, o que acontece? Chega uma hora, meu filho, que a lei da gravidade derruba tudo. E aí, você vai viver o quê? Da amizade. Se não houver amizade, o que o cara faz? O cara enlouquece. Por quê? Ele está diante de uma estranha. Quer ver outro problema? A síndrome do ninho vazio. A gente cria os filhos e eles começam. Os meus já estão aí, tudo na caminhada. Uma já está em Portugal, né? E os outros estão na caminhada. O que acontece? Eles crescem e vão viver suas vidas. Aí, se você não tem uma amiga ou não tem um amigo do seu lado, quando os filhos vão embora, você fala: caramba, casei com a desconhecida. Você está casado há muitos anos, mas não tem um amigo. Quando existe amizade, além do amor erótico, o que acontece? Ah, meu, agora nós vamos aproveitar, porque nós vamos passear, nós vamos viajar, nós vamos fazer tudo aquilo que não podia, porque a despesa com os filhos era grande. Você vai aproveitar os momentos, não é assim? Agora tem um porém. Essa comunhão, essa fraternidade, ela é construída. Sim ou não? Com Deus é a mesma coisa, irmãos. A Bíblia fala, quando você olha para a palavra, a Bíblia fala lá em Marcos 1,35, Lucas 5,16 e Lucas 22,41. Não precisa nem colocar. Mas os 3 versículos falam de Jesus indo para um particular conversar com Deus. Para você ter uma ideia, no capítulo 22, ele vai orar e ele leva os seus apóstolos, os 12. Depois ele chama 3, Pedro, Tiago e João, e leva mais para frente. E depois ele entra no mato sozinho. Então, o que nós entendemos? Tem hora que a gente tem que estar com a multidão. Jesus passava muitas horas com a multidão, orando, curando, abençoando. Mas tem hora que a gente tem que estar só com os 12, é um grupo menor, certo? E tem hora que a gente tem que estar só com os 3, que é amigo íntimo. Só que tem hora que é você e Deus, é eu e Deus. E nessas horas, a nossa oração faz com que a nossa comunhão com Deus cresça e Ele nos fortalece, irmãos. Sabe qual que é o resultado? Vitórias que você nem imaginava. Por quê? A maior força que o homem tem não é física, a maior força que o homem tem não é financeira, a maior força que o homem tem não é mental, a maior força que o homem tem é espiritual, porque ela provém do próprio Deus. Ela vem de Deus, passa pelo seu Santo Espírito, passa pelo nosso Espírito e reflete na nossa vida. É por isso que você vê gente que tem tão pouco e é tão feliz, e você vê gente que tem tanta coisa e é tão insatisfeito. Está faltando o quê? Conexão com a eternidade. Porque, irmãos, a gente é mordomo. Nada disso aqui é nosso. A gente cuida para Deus por uns dias. Nem a nossa vida é nossa. Porque no dia que Deus fala, acabou, acabou. Não é assim? Então, irmãos, quando nós oramos, nós nos conectamos com o Eterno. Então não me diga que você ama a Deus, que você gosta de Deus, que você tem comunhão com Deus, se você não conversa com Ele, né? E conversar com Ele não é só de joelho, não, em todo momento. Meu Deus, que bom, aleluia, glória a Deus, obrigado. Qualquer local que você estiver, você pode levantar o seu pensamento e se conectar mais com o Senhor. É isso que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5, né? Se não me engano, no versículo 18, quando fala orai sem cessar. Não é que você vai ter que viver na igreja o tempo todo. Ele está dizendo assim, ó, viva em comunhão com Deus o tempo todo. Por quê? Nessa comunhão, as suas forças só crescem. Então assim, quando nós oramos, nós estamos passando um tempo a sós maior com Deus. Mas em quarto lugar, isso também como consequência, aumenta a nossa fé. Põe para mim aí, por favor, Mateus 21, versículo 22. E depois Lucas capítulo 11, do 9 ao 13. Primeiro Mateus 21, 22. Diz assim, ó, e tudo que pedirdes em oração crendo o recebereis. Baseado nesse versículo, alguns extremistas que não conhecem hermenêutica bíblica, criam uma teologia. E tiram o texto do contexto e criam um pretexto para dizer que Deus tem que te dar tudo o que você pede. Não, está aí, ó, e tudo que pedirdes em oração crendo recebereis. Só que a Bíblia não é só texto. A Bíblia é texto e contexto. Uma doutrina ela só pode ser criada em cima de tudo que a Bíblia diz sobre isso.
Quando você vai ler sobre oração na Bíblia, a Bíblia fala que um dos quesitos para que a nossa oração seja respondida tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Então, tudo que você pedir, abre aspas aí, dentro da vontade de Deus, fecha aspas, abre aspas, ou abre parênteses, tudo que pedirdes em oração, segundo a vontade de Deus, fecha os parênteses, crendo recebereis. Então não é tudo que eu quero, é tudo que eu quero que está alinhado com a vontade de Deus. Aí Deus tem prazer em dar, porque Ele sabe que essa dádiva será para o meu bem, será para a glória do nome dEle e será para abençoar outras vidas. Amém? Então, quando nós oramos, a nossa fé cresce. Por que a nossa fé cresce? Porque nós crescemos no relacionamento com Deus e Ele vai nos mostrando o que Ele já fez. Eu percebi que algumas pessoas têm diário de tudo, mas pouquíssimas pessoas têm diário de oração. O que é diário de oração, pastor Davi? É eu anotar aquilo que eu já pedi para Deus, mas é eu anotar também aquilo que Deus já respondeu. Porque geralmente a gente tem muito bem elencado o que nós estamos pedindo, mas a gente não tem marcado o que Deus já deu. Todas as vezes que eu começo a ficar meio triste por causa de alguma coisa que Deus não me deu, ou não vai me dar, ou ainda não me deu, eu começo a me lembrar daquilo que Ele já deu. Aí sabe o que acontece? O coração se enche de alegria. E por que é importante essa alegria? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Sabe por que tem tanto crente capenga dentro da igreja do século 21? Porque eles têm Jesus, mas eles não têm a alegria da salvação. E o que foi que Davi pediu para Deus quando ele pecou? Senhor, não retira de mim o teu espírito. Isso todo crente pede. Mas ele pediu uma segunda coisa: não retires de mim a alegria da tua salvação. Para o crente que não tem a alegria da salvação, irmão, tudo é difícil, tudo é pesado. E se envolver as coisas de Deus, o peso é maior ainda. Agora, para quem tem a alegria da salvação, irmão, servir a Deus é coisa leve. Porque a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Onde é que está a moda e a tafona pendurada no pescoço? Tá, porque a gente está sem alegria. E por que tanta alegria? Mentalidade desse mundo. A Bíblia fala, se nós não somos mais daqui, nós temos que começar a pensar nas coisas que são de cima, de onde nós esperamos e aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Querido, quando você começa a atentar, como Paulo disse, para as coisas espirituais, que são invisíveis, mas são eternas, meu amigo, a vida muda de perspectiva e de prioridade. Então a alegria toma conta do seu coração. Isso não é alienação, não. Você tem que viver aqui, conectado com as coisas daqui, mas pegar tudo de leve. Porque o que é real de verdade não está aqui. O que é real de verdade é eterno, é invisível, disse o apóstolo Paulo. Tudo que é material e visível, a Bíblia diz que é passageiro e destrutível. Então, o resultado quando nós buscamos a Deus é que a nossa fé cresce. Olha o que diz Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 13. Ainda falando do resultado da nossa fé. Lucas capítulo 11, versículo 9, 10, 11, 12 e 13. E eu vos digo, palavras de Jesus, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O próximo. Porque o qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai que dentre vós, que se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Olha o outro, ó. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E o próximo? Olha que coisa linda. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lá em Mateus ele fala, coisas boas ao que nos pedirem. Então ele está sempre pronto a dar coisas boas, e mais ainda, a lhe conceder o próprio Espírito Santo para passar por todas as situações. Então, irmãos, é por isso que nós devemos orar, porque acalma a nossa alma, elimina muitas insatisfações e tristezas, nos concede um tempo a só com Deus que fortalece o nosso relacionamento com Ele, aumenta a nossa fé e, para concluir, nos proporciona direção, irmão. Eu nunca vi uma geração tão perdida como essa. Perdida em que sentido? Nas coisas mínimas, tem tantas escolhas a fazer.
Você já parou para pensar que às vezes no final de semana você pega o controle da televisão, coloca numa plataforma de streaming, quando você abre tem 50 mil séries para você escolher, tem 50 mil filmes, tem 50 mil documentários. Nunca uma geração teve que lidar com isso, irmãos. O tanto de escolha. Hoje você vai estudar, eu estava falando sobre isso para uma turma que eu estava dando aula de projeto de vida. O aluno sai do terceiro ano do ensino médio e ele quer fazer um curso superior. Você sabe no Brasil quantas opções que ele tem? Mais de 200. Ele fica doidinho, ele fala, como é que eu escolho esse negócio aqui? Exatas, humanas, ciências biológicas. Em cada uma delas tem uma infinidade de ramificações. Ele fala, meu Deus, o cara vai comprar um carro, irmão Francisco, que nem eu fui. Eu fui em mais de 50 agências de automóveis. Carro de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tipo. E muitos na mesma faixa de preço. Estou falando daqueles que estão na faixa que cabe no teu bolso. É muita opção. Nunca uma geração teve que lidar com tantas escolhas. Isso dá a mente entra em parafuso. Só que vai entrar em parafuso se você não orar. Se você orar, Deus dá direção. Lá em Êxodo, só um versículo para ilustrar, uma passagem bíblica. Êxodo 14, do versículo 14 ao 18, a Bíblia fala que Moisés tirou o povo de Israel do Egito como Deus mandou. Estava levando eles para a terra prometida também como Deus mandou. Já tinha visto muitos milagres do Senhor. E agora ele se depara com o mar vermelho fechado. E Faraó com seus cavaleiros atrás. Ele não sabia o que fazer. Falou, meu Deus, o senhor me manda tirar o povo e depois manda Faraó vir atrás? Eu pensei que o senhor já tinha intimidado ele o suficiente com aquelas 10 pragas, para ele nunca mais tirar o pé do palácio. Agora ele está vindo com os cavaleiros para me matar o povo. Esse povo tudo escravo, 400 anos na escravidão. Só sabe brigar de panela com a mulher dentro de casa. Não tem experiência nenhuma de guerra. Olha o tanto de coisa que pode ter passado na cabeça desse homem. E é o que acontece com a gente, irmãos. Todo dia a gente tem que lidar, é que algumas escolhas a gente já faz no automático. Mas toda vez que vem uma escolha diferente, a gente fica doidinho. A gente não sabe o que fazer. Por quê? Por causa que a gente precisa de direção de Deus. E o que aconteceu? Moisés orou. Olha o que diz a palavra. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Põe o próximo, por favor. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Ali não diz que ele orou, mas se Deus está dizendo porque ele clama, significa que ele orou. Diz aos filhos de Israel que marchem. Próximo versículo. Diz assim, e tu, orientação de Deus, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a pé seco. Próximo versículo. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha o tanto de direção que Deus deu aqui para Moisés, apenas com uma oração. Irmãos, se nós abrirmos mãos desse recurso espiritual, nós corremos o grande risco de tomar um monte de decisão e fazer um monte de escolha que só vai trazer para a gente sofrimento. Então, servir a Deus, irmãos, é algo maravilhoso, mas não é complexo, é simples. Só que sabe qual é o nosso problema? A gente acha que é tão simples que é melhor a gente procurar alguém para nos dar uma resposta mais complexa. Então, quando eu oro, Deus tem formas de me direcionar que Ele nunca direcionaria se eu não falasse com Ele. E isso alivia muito dos nossos sofrimentos. E Ele pode dirigir de diversas formas, mas a forma de eu me direcionar a Ele é apenas através da oração. Ele pode me responder de milhares de formas. Agora só tem uma forma de eu me dirigir a Ele, é orando. E mesmo sendo uma coisa tão simples, a gente fala o dia inteiro. Fala no WhatsApp, fala no Instagram, fala no telefone, fala com o vizinho, fala com o colega. E com Deus? Como é que está a nossa fala? Porque todos eles são uma bênção na nossa vida. Mas o único que pode nos trazer uma verdadeira direção para tudo é o Senhor. Vamos falar com Ele? Você coloca de pé em nome de Jesus? Então, guarde no seu coração. Tem orações que são respondidas imediatamente. Tem outras que vai demorar tempo. Mas independente da resposta, olha o tanto de coisa boa que a oração nos traz. Então vale a pena conversar com Jesus.
Bendito Deus e eterno Pai, nós terminamos de ler a Tua palavra, Senhor, e nos lembramos de coisas tão elementares, ó Pai, mas que ao longo da caminhada, com tantas vozes falando na nossa cabeça o dia inteiro, Pai, tem hora que a voz do Senhor não está mais tão audível. Mas o que nós te pedimos hoje, Pai, é que o Senhor nos ajude, como o Senhor ajudou Ezequias, Elias, como ajudou os apóstolos, os profetas. Nos ajuda, Pai, dá-nos direção do Teu Espírito Santo. São tantas escolhas minuciosas que nós temos que fazer todos os dias, ó Pai, e o Senhor tem nos dado autonomia para escolher, mas nós queremos a direção, o conselho, a orientação, a dica que só o Senhor pode dar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja e todos aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro momento, Pai, que essa pessoa possa fazer a melhor escolha que existe, entregar os seus caminhos ao Senhor, receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou voltar para os braços dele, se um dia ele já esteve longe da sua casa. Assim eu oro nesta noite, Pai, crendo no mover e no agir do Teu Espírito Santo sobre nós aqui e sobre aqueles que estão lá. Assim eu oro agradecido, Pai, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. Nos ajuda a orar mais, Pai. É o que eu te peço nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe, queridos.